sua Bíblia, por favor, e abra em Salmo. Abra no Salmo de número 13. Salmo número 13, Salmo de Davi. Todos acharam? Diz assim, vamos ler só o começo, depois a gente parte para adiante. Diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Senhor, fala conosco nessa noite. Nos colocamos na Tua presença com nossos corações abertos, necessitados, Deus, de ouvir algo que queime os nossos corações, Deus, que gere vida onde exista morte, que gere ânimo onde existe desespero, Senhor, que nasça amor onde há frieza, Deus. Então, fala conosco, Deus, sê bom e que a Tua voz seja ouvida neste lugar, em nome de Jesus, amém. Este é um salmo de lamento. Davi vai pegar o seu instrumento, um papel, e vai escrever para lamentar. Este salmo é o famoso salmo até quando? Porque é o salmo da Bíblia onde esse termo é repetido 4 vezes seguidas. Até quando? Até quando? Até quando? E até quando? Spurgeon chamava esse salmo de o salmo uivante. Tamanha repetição de vezes que o salmista fala a mesma coisa e clama a Deus usando as mesmas palavras no mesmo sentido. Esse pedido, esse clamor e esse grito de desespero, no sentido de até quando, se ouve inclusive no céu. Quando você pega Apocalipse capítulo 6, versículo 10, você encontra os mártires debaixo do trono de Deus, clamando: Senhor, até quando o Senhor não fará justiça pelo nosso sangue que foi derramado? Então essa é uma pergunta legítima. Essa é uma pergunta que as pessoas que são servos e servos de Deus, filhos e filhas de Deus, fazem em vários momentos. E o engraçado e o mais interessante é que quando uma pessoa chega ao ponto de perguntar a Deus: Deus, até quando? É um sinal e significa que aquela pessoa está sofrendo algo, mas não é algo de um momento apenas, é algo que está durando, é algo que está demorando, é algo que está se prolongando pelo tempo, uma situação que parece não se alterar. Então Davi aqui não está passando uma situação que surgiu de repente e logo desapareceu. Ele está aqui lamentando por uma situação que vem mês após mês o acompanhando, que vem há muito tempo o perseguindo, o aprisionando. Então não é uma coisinha qualquer, não é um lamento por uma situação passageira, mas é um lamento por uma situação que insiste em permanecer na vida dele e que vinha trazendo machucado, dor, ao ponto de que ele estivesse aqui lamentando. Mas não só isso, nós lemos também no versículo 3 que se Deus não intervisse, que se Deus não respondesse, se Deus não agisse nessa situação, ele iria dormir no sono da morte, ou seja, ele iria morrer. Então não era só um probleminha simples, que estava demorando, mas era uma coisa superficial, não. Era uma coisa que estava demorando e era uma coisa que gerava perigo de vida. Era uma coisa que envolvia uma questão de morte e de vida. Então nós encontramos alguém lamentando aqui, não por algo superficial, não por algo passageiro, mas por algo demorado e por algo profundo. E ele vai então trazer aqui os 4 até quando. E a primeira pergunta que Davi faz aqui: Senhor, até quando te esquecerás de mim? Senhor, estou me sentindo esquecido. Está parecendo que o Senhor está lembrando de todo mundo e eu estou ficando para trás na fila.
Parece que a minha senha, Deus, não chega nunca. A senha daquela pessoa já chegou, a senha do outro já chegou, mas parece que não existe uma maquininha para a minha senha, Senhor. Parece que o Senhor não está preocupado, o Senhor se esqueceu. O Senhor não está olhando para o que eu estou passando. O Senhor não está percebendo a minha situação. O Senhor não está olhando para a minha realidade. O Senhor se esqueceu de mim, Senhor. Até quando essa situação vai ficar, Senhor? Até quando eu vou ver pessoas à minha volta tendo orações respondidas? Até quando eu vou olhar à minha volta e ver o Senhor operando milagres na vida de várias famílias e pessoas? Mas quando eu olho para a minha casa e para a minha família, parece que o Senhor não age. Parece que o Senhor não fala. Parece que o Senhor não faz. Até quando, Senhor, Tu vai se esquecer de mim? Mas ele vai um pouquinho mais fundo e diz: Senhor, mas até quando o Senhor vai esconder de mim o Teu rosto? O judeu tinha essa forma de falar no hebraico. Quando ele olhava para alguém, apresentava a face para uma pessoa, significava favor em relação a alguém. E virar a face significa rejeitar alguém. Então Davi, ele vai mais fundo e fala: Senhor, não é só que eu estou me sentindo esquecido, eu estou me sentindo rejeitado, Senhor. Será que eu fiz alguma coisa? O Senhor está bravo comigo? O Senhor está estranho, Senhor. Eu clamo a Ti e nada de resposta. É como se as minhas palavras batessem em Suas costas, Senhor, porque o Teu rosto não está virado para mim, o Teu favor não está direcionado para mim. Eu sinto como se o Senhor estivesse me rejeitando, Senhor. Até quando eu terei esse sentimento e sentirei esta realidade de que eu estou rejeitado por Ti? Só que tem mais, Senhor. Até quando eu vou sentir essa guerra aqui dentro de mim? Vai depender um pouco das traduções, mas uma tradução diz que até quando eu vou consultar com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? A mesma ideia vai aparecer em todas as traduções, no sentido que, já que Deus não se lembra de mim, já que eu me sinto rejeitado por Deus, será que eu consigo encontrar uma solução dentro do meu coração? Será que se eu me debater dentro de mim, será que se eu for me deitar e gastar horas do meu sono pensando nesse problema, eu vou encontrar uma solução, vou encontrar uma saída? Será que eu serei capaz de encontrar em mim mesmo esta resposta? Até quando, Senhor, eu vou ter que só olhar para dentro de mim como uma forma de encontrar uma resposta, encontrar uma saída para isso que eu estou vivendo? Porque eu percebo que a Tua ajuda não está vindo. Então até quando, Senhor, eu vou ficar sozinho aqui, dentro de mim, com essa luta interior, com essa guerra interior, para achar uma solução, uma saída, para entender o que está acontecendo, para ter uma avaliação melhor do que eu estou passando? Mas em último lugar ele ainda diz: mas Senhor, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Percebe que é uma decadência, é o famoso nada está tão ruim que não possa piorar. Senhor, não só eu me sinto esquecido, eu me sinto rejeitado, tem uma guerra interior dentro de mim, mas os meus inimigos estão sendo exaltados, os meus inimigos estão bem. Não está dando para entender, Senhor, eu aqui te buscando e não tenho uma resposta, e os meus inimigos que não te buscam, os meus inimigos que não te servem, parece que com eles vai tudo bem. Então até quando, Senhor, eu não estarei bem, mas pessoas aí sendo exaltadas, sendo erguidas, inclusive sobre mim? Então Davi estava se sentindo humilhado por causa disso. Então ele disse: Senhor, até quando eu serei esquecido? Senhor, até quando eu serei rejeitado? Senhor, até quando eu vou me sentir sozinho e ter essa luta aqui só dentro de mim? Senhor, até quando eu vou ser humilhado? Vou permanecer nessa humilhação? Você já se sentiu assim? Até quando, Senhor? Talvez você está vivendo uma situação assim hoje, e pessoas vêm à sua mente, situações vêm à sua mente, e você pergunta para você mesmo. Talvez no louvor você canta, adora, e lá no fundinho está tudo bem, Senhor, eu estou aqui na Tua casa, estou aqui te buscando, estou aqui na Tua presença, mas Senhor, até quando? Então Davi começa esses dois textos, os versículos 1 e 2, chorando, lamentando diante de Deus. Agora o que Davi vai fazer? Qual é a atitude de Davi diante de uma situação que é grave,
que envolvia uma questão de vida ou morte, uma questão que se perdurava pelo tempo, estava demorando, o tempo estava passando e não se resolvia, e uma situação grave, constante, que gerava nele um sentimento de esquecimento, rejeição, depressão e humilhação. Qual é a postura de Davi nessa situação? Versículo 3, Davi diz assim: olha para mim e responde: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Davi já começa a deixar claro aqui, primeiro que ele começa a tirar um pouco os olhos da situação. Ele começa a tirar os olhos daquilo que ele estava passando e começa a se dirigir para Deus. E deixa claro, fala: Senhor, Tu és o meu Deus. É para Ti que eu vou correr, Senhor. Quando eu tiver um até quando no meu coração que for grave, que se perdurar pelo tempo, gerar sentimentos de esquecimento, rejeição, humilhação, depressão, Davi está falando: Senhor, mesmo me sentindo assim, é para o Senhor que eu corro, para o Senhor, meu Deus, porque o Senhor ainda é o meu Deus. Mesmo que eu me sinta esquecido, mesmo que eu me sinta rejeitado, mesmo que eu me sinta depressivo, mesmo que eu me sinta humilhado, o Senhor é o meu Deus. É para o Senhor que eu vou correr, é para o Senhor, é para os braços de Deus que eu vou me atirar. Não é contra o Senhor, não é para longe do Senhor, mas é para o Senhor que eu vou correr. O Senhor, meu Deus, é aquilo que Jesus fez na cruz. Citando o Salmo 22, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus, por causa do nosso pecado ali, teve aquele sentimento de abandono em relação a Deus, porque levava sobre si os nossos pecados. E quando esse sentimento veio de abandono, o que Jesus fez? Correu para o Pai, correu para Deus. É por isso que eu acho que Jesus gostava de Pedro, porque Pedro podia falar coisa na hora que não tinha que falar, podia fazer coisa absurda às vezes. Você fala: meu, fica quieto, Pedro, não é possível que você falou isso numa hora dessa. Mas na hora do vamos ver, que Jesus falou: olha, vocês não querem ir embora também? Se precisarem ir embora, todo mundo já foi, só ficaram vocês. Se vocês quiserem ir também. Aí Pedro vem: Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Davi então faz isso aqui: Deus, eu me sinto esquecido, rejeitado, depressivo e humilhado, mas eu vou correr para onde, Deus? Eu vou correr para onde? Vou correr para o tesouro do palácio? Vou correr para o meu exército? Vou correr para a minha família? Senhor, eu vou correr para Ti. Eu vou correr para os Teus braços. Eu vou correr na Tua direção como uma criança, como um filhinho que não tem a quem se socorrer senão o seu pai. Então, aqui já começa algo diferente a acontecer com Davi. E essa é a diferença de um salmo de lamentação para uma murmuração. Porque a murmuração é aquele sentimento de até quando, de insatisfação, mas dirigido para as pessoas, dirigido para nós mesmos. E agora aqui você percebe que o salmo de lamentação, quando algum salmista escreve lamentando, ele está dizendo: Deus, eu estou lamentando, mas eu estou correndo para Ti. É para os Teus braços que eu estou correndo. E aí vem o versículo 5. Eu, porém, confio em Teu amor fiel. Algumas traduções vão falar: eu confio na Tua bondade, eu confio na Tua benignidade. Mas a melhor tradução para esse texto é o amor leal, o amor fiel que Deus tinha à sua aliança. Eu, porém, confio em Teu amor. Sabe o que eu vejo, queridos e queridas? Que nós normalmente confiamos muito no poder de Deus. Que Deus é poderoso, que Deus é criador, que Deus é capaz, que Deus é grande, que Deus pode fazer o que Ele quiser. No poder nós confiamos na justiça de Deus, que um dia Deus há de julgar
vivos e mortos, e pessoas que fazem o mal e não se arrependem, um dia vão se encontrar no tribunal de Cristo para um acerto de contas. Então nós também confiamos então na ira de Deus, que Deus não está deixando para lá toda injustiça, toda corrupção que acontece, toda maldade que acontece no nosso mundo, porque nós confiamos na ira, na justiça de Deus, no poder de Deus. Mas nós somos um povo que pouco confia no amor de Deus, e é o que Davi vai falar: eu, porém, confio no teu amor leal, no teu amor fiel. E quando nós realizamos essa pergunta de forma legítima em situações da nossa vida e falamos: Deus, até quando? Aí Deus devolve uma pergunta: você confia no meu amor? Você confia no meu amor? Quando nós olhamos para Deus, nós sabemos que somos amados. Porque, irmãos, eu penso que há o suficiente na história para nós sabermos e termos a convicção de que somos amados. Desde o início da Bíblia, quando nós abrimos em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem pecou, o homem quis uma vida independente de Deus, o homem quis ser como Deus e se rebelou contra Ele. A primeira coisa que nós encontramos é Deus entrando no jardim dizendo: onde estás, Adão? Aonde estás? Nós encontramos Deus tomando a iniciativa em direção ao relacionamento de amor que Ele tinha com o homem, e o homem rompeu por sua rebelião. Nós encontramos Deus perseguindo o homem e a mulher. Mas aí vem o capítulo 4 e nós encontramos Caim também fugindo da face do Senhor. E aí você vai vendo uma decadência grande acontecendo na história da humanidade. Aí nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis, diz que a maldade na humanidade tinha chegado a tal ponto que era insuportável a continuação das coisas. Aí nós podemos pensar: então ali Deus vai dar um basta, vai executar o seu juízo final e vai limpar a humanidade da face da terra e não vai ficar mais ninguém. Mas aí Deus separa uma família, Deus separa pessoas, é uma forma de dizer: eu não desisti ainda desse relacionamento de amor para o qual eu criei o homem. E aí Noé e sua família são salvos, mas aí começa a decadência de novo, a coisa começa a se perder lá em Babel, e quando tudo está corrompido, nós encontramos Deus indo na casa de um homem que era idólatra, que talvez até vendia ídolos. Josué vai dizer que o pai dele era envolvido com ídolos, e chama um homem chamado Abraão. No capítulo 12 de Gênesis diz: Abraão, vai ser através da tua descendência que eu vou abençoar todas as famílias da terra, serão abençoados em ti, na tua descendência. Por quê? Porque Deus não desistiu, Deus ainda tinha um plano. O povo dele acaba escravo no Egito. Você poderia pensar: bom, agora acabou a história, porque o povo está escravizado lá no Egito, acostumado com aquela religiosidade pagã do Egito, cheio de deuses, cheio de coisas corrompidas. Acabou, não dá mais. Aí Deus chama Moisés, um libertador, liberta o seu povo do Egito. E nós olhamos lá em Oséias capítulo 11, versículo 1: do Egito eu chamei meu filho que eu amo. Quando tu eras menino, Deus falando para Israel: eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Aí Deus liberta o povo do Egito. E no versículo 4 do capítulo 11 de Oséias diz que Deus conduziu o povo com laços de bondade e laços de amor. Só que quando você vê o povo no deserto, aí Moisés sobe para buscar as leis de Deus. O povo traz ouro para Arão, e Arão, o sumo sacerdote, na verdade era o braço direito de Moisés, a pessoa que iria representar Deus para o povo, a pessoa que era uma das chaves do relacionamento do povo com Deus. Arão pega aquele ouro e faz um bezerro de ouro, e o povo cai em idolatria. E aí nós pensamos: agora acabou, agora Deus vai pegar uma régua enorme, vai passar e vai tirar esse povo. Aí Deus desistiu do povo. Aí você pega no mesmo livro de Êxodo, Deus manda fazer o tabernáculo.
Eu não desisti não. Faz um tabernáculo assim, uma tenda assim, assim, assim. E o tabernáculo vai ser a minha morada, e eu vou habitar no meio do povo. Eu não desisti. Sabe, irmãos, é difícil usar as palavras certas, mas é como se Deus sentisse saudade do relacionamento com o homem. E Ele insiste que eu coloque o meu tabernáculo aí. Eu estarei no meio de vocês aí. Aí as pessoas podiam entrar, cultuar a Deus ali. Uma vez por ano só uma pessoa poderia entrar no Santo dos Santos, mas era uma forma de Deus estar presente no meio do seu povo. Mas quando você vai para a época dos juízes, ali no livro de Juízes, você vê o estado de degradação do povo, onde quando as coisas ficavam bem, quando a colheita era boa, quando Deus estava fazendo as coisas boas para o povo, eles iam lá para outros deuses, agradecer outros deuses. Aí Deus mandava, alguma coisa acontecia, alguém se levantava contra o povo de Israel, aí eles se voltavam para Deus. Deus tem misericórdia de nós. Aí Deus levantava um juiz, um libertador, ele libertava o povo. Aí quando o povo estava bem, de novo eles fugiam, e Deus levantava outro libertador, e o povo se afastando de Deus, e Deus insistindo com o povo se afastando de Deus, e Deus insistindo com o povo. Aí o povo pede um rei como as outras nações, e a monarquia de Israel, tirando o tempo de Davi, foi algo ruim, porque mesmo Salomão já no final da sua vida desandou, e começou a adorar deuses de suas mulheres, e os filhos de Salomão se perderam ainda mais. Para você ter uma ideia, do reino do norte, que foi uma parte onde o reino de Israel dividiu, todos os reis de Israel foram perversos, todos se afastando de Deus. Do outro lado de Judá, às vezes tinha um bom, mas normalmente era ruim. Às vezes aparecia um bonzinho, mas depois era tudo ruim. Puxa vida, então não tem jeito. Deus vai ter que cortar esse povo da terra e vai ter que desistir do ser humano. Deus vai ter que mandar ele embora e começar alguma coisa, outra coisa nova, um projeto melhor, porque esse projeto de relação de amor com a humanidade parece um projeto falido. Mas aí Deus chama um profeta chamado Oséias. Falou: Oséias, vem cá. O que foi, Senhor? Eu quero falar com você. Pode falar, Senhor. Eu quero que você case com uma mulher. Legal, Senhor. Começou bem. Só que é uma mulher que vai te trair, uma mulher que vai adulterar contra você. Aí não está tão bem, Senhor. Você vai casar com uma mulher que vai adulterar contra você. Lá em Oséias capítulo 1, versículo 2. E Oséias se casa com aquela mulher. E aquela mulher, diz a Bíblia, que ela realmente traiu Oséias. No capítulo 2, no versículo 5, aquela mulher diz: irei para os meus amantes. E no versículo 8, ela começa a atribuir aos amantes aquilo que Oséias tinha feito. O que Oséias, como marido, tinha dado a ela, cuidado dela, atribuindo aos seus amantes. Só que aí no versículo 7, no capítulo 2 de Oséias, aquela mulher diz: eu voltarei para o meu marido, porque ela se tornou uma prostituta, e se tornou uma serva de escravos de prostituição. Aí Deus diz para Oséias, capítulo 3, versículo 1: Oséias, recebe a sua mulher de volta. E quando você receber sua mulher de volta, vai lá, paga o preço que tiver que pagar lá para os senhores de escravo, para ser liberta, recebe ela de novo e fica casado com ela para sempre. E aí meu povo vai saber o que eu estou sentindo, porque eu chamei um povo para ter uma relação de aliança e de amor comigo, e dei tudo o que esse povo precisava. E quando eles tinham tudo o que eles precisavam, eles foram diante de Baal, diante dos outros deuses. Mas Oséias, assim como você está recebendo a sua mulher de volta, eu também estou dizendo para o meu povo: se vocês se voltarem para mim, se vocês vierem a mim, eu os recebo de volta para aquela relação de amor que eu sonhei, que eu projetei. Aí você percebe Deus atrás dos homens, buscando essa relação de amor. Algumas coisas vão acontecer na história de Israel: um exílio na Babilônia, o povo volta, reconstrói o segundo templo, parece que as coisas vão ficar bem, mas aí o povo de novo começa numa religiosidade falsa, começa a judiar do órfão, da viúva, do estrangeiro, e aí Deus entra em silêncio com o povo por 400 anos. E ali quem olhasse de fora ia dizer: acabou, finalmente Deus desistiu.
Finalmente Deus entregou os pontos e falou: não dá para tratar com o homem, não dá para tratar com o ser humano. Eu vou deixá-los à própria sorte, vou abandoná-los nos seus próprios caminhos, até que eles mesmos se matem. Deus poderia ter feito isso, e pessoas pensaram que Deus pudesse ter feito isso, mas depois de 400 anos, Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher. Deus ainda não havia desistido, e a sua intervenção mais radical, o seu amor mais louco e radical ainda estava para ser apresentado, e Ele envia o seu próprio Filho. Aí em Lucas no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 12, um anjo aparece a pastores no campo, homens simples, para dizer: olha, eis que vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Cristo, Jesus o Senhor, nasceu, e isso vai ser para a alegria de todos. E olha, vocês vão ter um sinal para vocês reconhecerem esse rei, vocês vão ter um sinal para reconhecer o Messias. Vocês vão encontrá-lo embrulhado num pano, deitado numa manjedoura, num lugar onde os animais comem, porque para o meu filho não vai ter lugar no reino, não vai ter lugar nos palácios. Ele vem como pobre, ele vem para servir, ele vem para se entregar. Então vocês vão encontrar a minha solução envolto a panos, numa manjedoura. E olha que interessante, João capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que a palavra habitou aqui no grego é tabernaculou entre nós. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, lembra que eu fiz um tabernáculo lá no deserto, e lá no deserto eu habitava no meio de vocês? Aquilo era só uma figura de um grande projeto que eu tinha, e o meu projeto era esse, que meu filho, Deus de Deus, estivesse no meio de vocês, habitando no meio de vocês. Então ali em Cristo nós temos um tabernáculo vivo, Deus no nosso meio. E em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 2 Coríntios 8, 9, vai dizer que nós conhecemos a graça de Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza nós enriquecêssemos. O grande projeto de Deus de não desistir daquilo que Ele queria. Filipenses 2, a partir do versículo 5, vai dizer que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se valeu das vantagens de ser Deus, antes tomou a forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Uma história, a intervenção mais radical de Deus que nós poderíamos encontrar. E aí quando Davi diz: Deus, eu confio no teu amor, e aí nós olhamos a igreja com uma dificuldade tão grande de confiar no amor de Deus, embora confie no poder, na justiça, na ira, na santidade, não confia no amor de Deus. Quando nós olhamos para a história, nós já percebemos que Deus nos ama. São séculos e séculos e séculos atrás dizendo: eu te amo, tem mais uma chance, eu te amo, volta para casa. Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, onde um filho sai, abandona o seu pai, mas um dia ele volta. Eu vou voltar, vou ser um dos empregados do meu pai. Antes que ele chegasse, o pai já o avistou de longe, porque estava esperando, correu na direção daquele filho, e antes que o filho terminasse de falar, ele já foi restituído na sua posição. Então nós temos um Deus que nos ama e que nós encontramos de braços abertos para nos receber. Nós encontramos nele boa vontade para com todos os homens, mas nós não confiamos nesse amor. Um amor tão grande que João, quando foi escrever um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, não achou uma palavra para comparar. Porque Deus amou o mundo de igual uma mãe ama o filho, não dá. Igual um pai ama o filho, não dá. Se a mãe ama o pai, menos ainda. É uma brincadeira. Amor de casal, um amor, não sei. Não tem. Então amor de tal maneira, não tem paralelo na humanidade para explicar o tamanho do amor deste Deus, que em 1 João capítulo 4 vai dizer: Deus é amor. Deus ama e persegue e insiste e se
se eu e você estamos aqui hoje, cada um poderia, como a nossa irmã Zauri pegou o microfone aqui e falou, poderia nos contar a nossa história, como Deus insistiu conosco, senão nós não estaríamos aqui, já teríamos seguido por outro caminho. Os estudos que estamos fazendo de segunda-feira, estamos estudando as cartas do Apocalipse, as cartas das igrejas. E tem uma igreja, Jesus disse assim: olha, ao que vencer, eu vou dar uma pedra branca. E nessa pedra branca vai ter um novo nome, que só vai saber eu e aquele que o recebe. Aí você pensa, pô, legal, uma pedra branca. Legal, pode ser uma pedra dourada, vale mais, né? Ouro, em vez de uma pedra branca, uma pedra dourada de ouro. Sabe o que significava a pedra branca? Duas coisas principais. Primeiro, quando você ia a um tribunal para ser julgado naquela época, se você fosse sentenciado como condenado, você recebia uma pedra preta. Mas se você fosse receber a sentença de inocente, você recebia uma pedra branca. Então, prometer a pedra branca significa: vocês vão entrar porque vocês são inocentes diante de mim. E toda a culpa, toda a condenação de vocês está sobre Cristo. Vocês são inocentes. Mas a pedra branca também significava outra coisa. Quando um atleta naquela época vencia uma competição importante, conseguia uma vitória grande numa disputa de jogos, seja olímpicos ou outros daquela época, ele saía desses jogos e recebia uma pedra branca. E o que era essa pedra branca? Era um convite, um ingresso para participação de uma festa enorme que seria feita em comemoração àqueles jogos, àquela vitória. Então Jesus estava falando: olha, aquele que vencer vai ganhar acesso a uma grande festa, a um grande banquete lá no céu, e vão participar desse banquete por toda a eternidade comigo. Amém. Aí eu pensei, puxa, legal, mas participar de um grande banquete é algo muito impessoal. Aquela galera toda, aquele banquete todo, legal rever os irmãos, mas não fica muito impessoal? Aí Jesus vai falar: pois é, eu vou resolver isso com um detalhe. Nessa pedra branca vai ter um nome que só eu e a pessoa vai conhecer. Em outras palavras, todo cristão vai entrar num segredo eterno com Deus. Um segredo com Deus que vai durar por toda a eternidade. E por mais que seja um grande banquete, ao mesmo tempo é como se fosse um jantar de velas. E a sua individualidade e a sua pessoalidade nunca será perdida por causa de um segredo que vocês vão ter, que nós vamos ter com Deus. E aí Deus fala: é isso, eu quero um relacionamento de amor com vocês. E a gente tem tanta dificuldade, irmãos, para entender esse anseio de Deus de se relacionar num relacionamento de amor conosco. A maior prova dessa dificuldade que nós temos é a nossa constante tentativa de conquistar o louvor das pessoas, o reconhecimento das pessoas, a aceitação das pessoas, e conquistar o reconhecimento de Deus, a aceitação de Deus, tentando provar para Deus que a gente na verdade não é tão ruim, que a gente até que é bonzinho. Essa luta que nós temos de louvor, de reconhecimento, de uma palavra de aceitação, é prova que nós não conseguimos olhar para o Senhor do universo e dizer: Deus do universo, Senhor Criador dos céus e da terra, me ama. E se Ele me ama, isso basta. É triste às vezes como nós olhamos, às vezes a nossa própria vida, dependente de que alguém elogie alguma coisa que a gente fez, e é naquela dependência de que as pessoas gostem de nós, naquela dependência que nós sejamos aplaudidos por alguma coisa que fazemos, e aí quando alguém aplaude, reconhece, bate nas costas, a gente fica feliz. Aí Deus olha e fala: pô, você está se contentando com pouco, já era para você estar feliz e realizado há muito tempo, porque você é amado e aceito por mim. Um Deus que tinha todos os motivos para fulminar cada um de nós aqui, diz: eu amo e não desisto. Olha o que diz Brennan Manning: fé é a coragem de aceitar ser aceito. Fé é a coragem de aceitar ser aceito. É assim: você é aceito porque Deus te ama. Ponto.
Não é pelo que você fez, não é pelo que você merece, não é porque você e eu somos bonzinhos. É que Ele nos aceita. Fé é descansar nessa aceitação e do amor de Deus. Ele vai continuar dizendo: defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. Não existe afirmação mais radical que um ser humano possa fazer de si mesmo, senão de que eu sou amado por Deus. Esse é o verdadeiro eu. Qualquer outra identidade não passa de ilusão. Qualquer outra coisa que eu e você possamos depender para nos sentir bem, realizados, satisfeitos, é uma coisa tão pequena e passageira, perto do que é o amor de Deus. Tem outro autor que disse assim: não reconhecer o valor de estar simplesmente com Deus, como o amado, sem fazer nada, é arrancar o âmago do cristianismo. Eu vou repetir. Não reconhecer o valor de estar simplesmente com Deus, como o amado, como sendo amado, sem nada fazer, sem nada ter que provar, sem nada ter que conquistar, mas descansar como amado. Se perdesse isso, se perder, perdeu-se o âmago do cristianismo. Olhar para o amor de Deus gerou em Davi algo que vai gerar no meu coração, no seu coração, nestes momentos onde nós questionamos: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Confiança. Davi disse: eu, porém, confio no teu amor. Deus, eu estou me sentindo esquecido, estou me sentindo rejeitado, estou me sentindo depressivo, estou me sentindo humilhado, mas eu confio no teu amor, que o Senhor me ama, e que se o Senhor me ama, eu posso descansar, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. E se essa dificuldade, essa prova ainda demorar mais um tempo, não é porque o Senhor não me ama, é porque o Senhor me ama e sabe que disso vai sair algo bom para mim. Então eu confio. Tão difícil isso, irmãos. A gente olha para as nossas vidas, qualquer coisa que acontece, a gente já vou morrer e tal, e agora Deus não me ama, Deus não está me olhando. Davi parou: não, Deus me ama, eu posso confiar, Ele sabe. E se eu tiver que continuar com o meu até quando, mais um pouco de tempo, eu vou continuar, porque Ele me ama, eu confio nele. Quando chega uma tempestade à nossa porta, qual é a nossa postura? Deus me ama, eu confio nele. Eu não sei a explicação disso, eu já orei, não tive uma resposta. Deus me ama, Deus está cuidando de mim, eu confio nele. Sabe, irmãos, imagine um urso que está sendo uma outra espécie que esteja em extinção. Uma espécie de urso que esteja em extinção. Quando isso acontece, um grupo de pessoas que são pessoas que preservam a natureza e preservam as espécies, vão ter que caçar esse urso. Vão caçá-lo para fazer todo um suporte para que aquela espécie possa continuar. Então vai ser feita toda uma atividade no sentido de otimizar a reprodução daquela espécie que está em extinção. Agora, um urso não é um homem. Então não tem como você chegar e explicar: viu, você está em extinção e a gente não está interessado na sua extinção, então me acompanhe, por favor, que nós vamos no laboratório. Quando chegar lá, tranquilo, não vai acontecer nada de ruim, é para o seu bem, é para o seu melhor, é para as suas gerações futuras, tá? Para o futuro da sua espécie. Então me acompanhe, por favor. Por que não dá para fazer isso com o urso? Porque um urso é muito diferente de um homem. Agora, imagina o que passa pela cabeça do urso a hora que ele está sendo caçado. Do nada ele está andando, ele é pego numa rede enorme, aquela rede segura, tal. Se ele pensa alguma coisa, vou morrer. A casa caiu, deu tudo errado, the house is down, total. Vou fazer. Aí o cara pega uma arminha com uma pontinha agulhosa e dá um tiro no bumbum do urso. E aí ele sente aquela picada, fala: pronto, começou a tortura agora. E aí começa a apagar, fala: pronto, já estou morrendo agora. Apaga.
acorda num lugar, sendo levado, contido, preso, pronto, vou morrer e tal. Mas aquele urso não entende que na verdade a vida dele está sendo salva, a vida dele e da espécie dele. Mas por que ele não entende? Porque há uma diferença grande entre um homem e um urso. Agora eu te pergunto, qual é a maior diferença entre um homem e um urso ou entre um homem e Deus? Entre homem e Deus é muito maior, porque Deus é infinito, nós somos finitos, nós somos presos ao tempo, à matéria, ao espaço. Deus é eterno, Deus é atemporal, Deus é espírito, Deus é infinitamente maior do que nós. Então tem um monte de coisa que Deus faz que nós não vamos entender, na mesma medida que aquele urso não tinha como entender o que aqueles homens estavam fazendo. E que para o urso, se ele pensou alguma coisa, é o fim, quando na verdade era o começo. Era o começo de um grande projeto. E aí você vai para a Bíblia e encontra a mesma coisa no relacionamento de homens com Deus. Olha Jacó, no capítulo 42, versículo 36. Jacó, vocês conhecem a história, a família, ele achou que tinha perdido José, só que José foi para o Egito, se tornou o segundo no Egito, e aí José pegou e segurou um dos filhos dele lá no Egito. Falou, não, você volta, mas eu quero que traz Benjamim. Quando voltaram para Jacó e falaram, Jacó, então, José já dançou, Simeão ficou lá preso, e o cara quer que a gente leve o Benjamim. Sabe o que ele falou? Está tudo contra mim. Já perdi José, perdi Benjamim, agora vou perder, já perdi José, agora já perdi Simeão, agora vou perder Benjamim também. Está tudo contra mim. Gênesis 42, 36. Quando na verdade nunca tudo esteve tanto a favor dele. Porque naquele momento ele estava ganhando de volta José, que ele achou que tinha perdido, estava tendo a vida da sua família salva, porque havia fome na terra e a família ia morrer, e o seu filho é o bambambam lá, meu, garantido aí um tempão, Bolsa Família fechado lá. Eita, Dilma agora. Só que Jacó, limitado, não enxergando nada, porque é um homem infinitamente mais limitado do que Deus, olhou e falou, a casa caiu para mim, agora de vez tudo acabou. E Deus olhando, pô, agora que vai começar a ficar bom, você acha que está contra você? Agora que o filme vai entrar na melhor parte. Porque nós somos limitados, irmãos. A gente olha para algo que Deus está fazendo e fala, Deus não me ama, eu não confio no amor de Deus, porque eu não estou entendendo nada, parece que é tudo ruim, parece que é só para acabar comigo. E aí Deus está olhando e fala, pô, mas agora que está resolvendo tudo, você está reclamando, está tudo contra você. Aí você vai para o Novo Testamento, a mesma coisa. Os discípulos, agora Jesus vai morrer. Jesus vai morrer, então acabou tudo. Acabou nosso esquema, acabou tudo o que ia acontecer. É um absurdo. Ah, eu vou morrer. Não, Jesus, não fala isso. Tenha dó de você mesmo, para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas os homens. E os caras, como assim vai morrer? Aí Jesus é preso, se deixa levar, os caras vão correr. Ele já era, agora sobrou nós, vamos correr. E para os caras era um absurdo. E a crucificação, e toda aquela tortura, mas gente, não pode ter algo bom vindo disso. Aí Deus disse, vocês nem sabem, esse é o maior bem para a humanidade que está acontecendo de toda a história, e vocês não entendendo aí, e achando que está tudo perdido, quando na verdade está tudo ganho, está tudo consumado, está tudo pago, e agora é possível uma história verdadeira com Deus. Então, amados, quando nós entendemos que Deus realmente nos ama, nós estaremos preparados para essas situações que fogem do nosso entendimento, que vão além da nossa capacidade de entender. É a convicção que Deus nos ama que vai trazer essa confiança, porque senão a gente vai fazer conta, a gente vai fazer os nossos planos, a gente vai fazer a nossa matemática. Provérbios 3,5 fala assim, olha, confia no Senhor e não se apoie no seu próprio conhecimento. Que às vezes a gente chama, Deus, posso conversar com o Senhor? Deixa eu te falar uma coisa, Senhor, está acontecendo umas coisinhas na minha vida, mas fica tranquilo que eu vou te ajudar a me tirar dessa, tá? Assim, eu vou te ajudar a cuidar de mim, tá, Deus? O Senhor vai cuidar direitinho de mim, aprende direitinho, ó, faz assim,
faz assim, confia em mim, Deus, vai por mim que eu sei o que eu estou fazendo. Aí Deus pergunta: você confia no meu amor? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem. Provérbios diz: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu final é morte. É também por isso que o salmista fala no Salmo 31:15: o meu futuro, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Não sei, Senhor, o que vai acontecer, mas eu confio no teu amor e eu entrego nas tuas mãos. É por isso que você não tinha como abalar Paulo. Não tinha como abalar Paulo. Paulo tinha uma convicção plena que toda a intervenção de Deus na história e em Jesus era por causa dele e da humanidade. Então ele vai falar lá para Timóteo: Timóteo, esta palavra é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é a certeza da minha vida, Timóteo. Esta palavra é digna de toda aceitação. Isso é inabalável para mim, Timóteo. E aí nós vamos entender o que ele vai falar lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, na confiança do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Pronto, estava resolvido o assunto para Paulo. Então nada que acontecesse. Peraí, deixa eu pensar. Deus me ama? Me ama. É só olhar para a cruz. Eu olho para a cruz, eu tenho certeza que Deus me ama. Agora vamos ver. A conversa parte daí. Parte do amor de Deus. Parte da confiança em Deus. O resto a gente conversa. Mas a base é essa. E para Paulo isso era inabalável. Aí tem aquele texto que eu gosto tanto da Bíblia, que é Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o 39. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não negou o seu próprio Filho, não nos dará conjuntamente com Ele todas as coisas? Não negou o Filho, será que outra coisa essencial vai faltar? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará se Cristo morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Não, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, porque fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas por todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestades, o passado, presente, futuro, altura, profundidade, nem nenhuma outra coisa ou criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus para Paulo era inegociável. Confiança plena. Perseguição, essas coisas, se fosse nosso, Deus, o Senhor não me ama, o pau está quebrando do meu lado aqui, o Senhor não está vendo? Não, Paulo nem tinha conversa e discussão com ele partia daí. Se Deus se fez homem, que foi a maior humilhação de Deus, não foi nem a cruz, foi se fazer homem, mas foi até a cruz e passou tudo aquilo, eu não tenho mais o que discutir sobre o amor de Deus. O amor de Deus está resolvido para mim. Aí ele vai dizer em Romanos 5,8: nisto Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Pronto, Paulo está dizendo: se há um tribunal, para mim está provado, Deus me ama. Mateus 10,30: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Até quando, Senhor? Olha o que diz o versículo 6. Lembre-se como Davi começou: até quando, Senhor, esquecimento? Até quando, Senhor, rejeição? Até quando depressão? Até quando humilhação? Mas ele diz: mas eu confio no teu amor. E aí no versículo 6 ele vai dizer: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmo começou com um pranto e acabou com um canto. Começou com uma lamentação e terminou com uma exultação. Começou com luto,
acabou com festa. Por quê? Porque ele confiava no amor de Deus. E olha que bonito que Davi diz aqui: porquanto me tem feito muito bem. Davi parou esse momento e falou: quer saber? Deixa eu olhar para o que Deus tem feito já. Deus tem cuidado de mim. Puxa vida, olha aquela fase que eu passei, Deus cuidou. Olha aquela fase que eu passei, a fase passou. Olha aquele momento, aquela situação, passou. Eu vou cantar ao Senhor por quanto Ele tem me feito muito bem. Deus tem cuidado de mim. Deus tem sido fiel. Às vezes nós pegamos uma situaçãozinha, colocamos um microscópio naquela situação, e aquela situação fica enorme, fica muito maior do que realmente é, e nós não paramos para olhar o que Deus já tem feito nas nossas vidas. Nos esquecemos da nossa história, nos esquecemos do que Deus já operou no nosso dia a dia. Davi nos deixou esquecer. Eu comecei com um lamento, mas eu acabo com um canto, porque eu confio no amor de Deus, e eu tenho visto Deus cuidar de mim. Deus tem cuidado de mim. Eu não sei até quando essa situação vai perdurar, mas eu confio no amor dele, e eu sei que Ele tem cuidado de mim. E se Ele tem cuidado de mim até aqui, e Ele me ama, Ele vai continuar cuidando de mim. Ele sabe, até o dia que eu vou me encontrar com Ele, vou ganhar aquela pedra branca, vou entrar para uma festa e vou ter um segredo eterno com Ele. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Fique de pé, querido. Enquanto os irmãos do louvor se preparam, eu gostaria de ler para você algo que C.S. Lewis escreveu. C.S. Lewis era um ateu que se converteu, se tornou talvez um dos cristãos mais influentes do século passado. Olha o que ele vai falar sobre essas situações de até quando que a gente vive. Ele vai dizer assim: você é como um homem que se afoga e que não pode ser ajudado por tanto se debater. É possível que os seus gritos repetidos o deixem surdos à voz que você precisa ouvir. Ele escreveu isso quando a esposa dele tinha acabado de morrer. E aí ele vai continuar dizendo: no trabalho, no clube, na rua, vejo pessoas que ao se aproximarem de mim, tentam decidir se vão dizer alguma coisa ou não sobre o assunto. Eu detesto que falem alguma coisa, mas também detesto que não falem nada. Não é possível ver nada de maneira adequada, enquanto os olhos estiverem embaçados de lágrimas. Mas ele vai fechar com uma última frase dizendo assim: diante da necessidade de suportar o sofrimento. Ou seja, enquanto nós estamos no nosso até quando, um pouco de coragem contribui mais do que muito conhecimento. Um pouco de empatia humana ajuda mais que muita coragem. E a mínima expressão do amor de Deus vale mais do que tudo isso. A minha oração, querida, é que você que vai para a sua semana viver o seu até quando ainda, que você possa olhar diferente para essas situações essa semana. Que enquanto você tem ouvido essa palavra, enquanto nós estivermos orando aqui, como diz Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que esse amor de Deus possa envolver o seu coração, que você não saia daqui sem esse toque do amor de Deus, e sem essa convicção de que você é amado e aceito, e que você não tem que provar nada, você não tem que alcançar nada para ser amado, você é amado, e é daqui para frente, a conversa começa daqui para frente. Aí o diabo vai querer te levar para trás. Não, peraí, vamos discutir essa questão do amor de Deus. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Vamos discutir essa questão de que Deus, sabe o que Deus quer? Deus não quer que você seja igual a Ele. Não come do fruto, ou seja, colocou em xeque, em dúvida o amor de Deus. Quer destruir uma pessoa, um cristão? É só colocar dúvida no coração desse cristão em relação ao amor de Deus. Paulo, em Efésios 3,19, ele vai fazer uma oração. Ele diz: olha, eu oro para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento.
E o próprio Paulo vai falar em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo nos constrange. Como é que pode ser? Como é que pode, apesar da nossa rebeldia? Como é que pode ser, apesar do nosso orgulho, a autossuficiência? A gente se acha capaz, a gente se acha que resolve, a gente acha que faz. A gente faz planos para vários anos e não sabe nem se vai estar acordado daqui 5 minutos ou se já estaremos sendo velados em algum lugar. Nós não temos domínio de nada. E às vezes achamos que temos domínio de tudo, que controlamos tudo, que somos a chave da situação, a pessoa mais importante naquele lugar. E aí Deus poderia falar: orgulho, pecou, morreu. Aí Deus fala: não, volta para casa. Volta para casa, filho pródigo, volta para casa. Quando você chegar aqui em casa, você não vai me encontrar com uma espada para cortar sua cabeça. Você vai me encontrar correndo na sua direção de braços abertos. Braços abertos, como o meu filho ficou lá na cruz, de braços abertos, pendurados. Aí Paulo vai dizer: o amor de Cristo me constrange, porque eu conheço a minha história. Eu já persegui cristão, já estava consentindo na morte de Estevão, faço um monte de coisa errada, tem coisa que eu quero fazer direito e não consigo fazer, eu tenho as minhas deficiências, mas Jesus continua me amando igual. O amor de Cristo me constrange. Vamos cantar esse cântico que declara o amor de Deus.